A gente conversa agora com o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito bom vê-lo novamente, conversar com o senhor que sabe tudo sobre China. Queria começar fazendo a seguinte pergunta. A gente teve essa conversa de Lula e Xi Jinping, que chamou bastante atenção, em meio a essa turbulência dessa guerra comercial e também das pressões por tarifas nos países, isso inclui o Brasil. Como é que o Brasil, professor, pode navegar nessa onda, nessa relação com a China e quais são os cuidados também dessa relação? Eu acho, é um prazer conversar com você sempre. Eu acho que o presidente Lula, nesta conversa, manda dois recados importantes. Em primeiro lugar, ao presidente norte-americano, Donald Trump, dizendo que o mundo não está dependente somente dos Estados Unidos, como muita gente acredita. O fato é de que hoje você tem dois parceiros, não dois parceiros, mas você tem duas potências que têm aí um papel muito importante na ordem global, e quando um pretende impor determinadas coisas, sempre resta a opção do outro. E nós não estamos sozinhos nisso, hein? Os indianos, que têm ali uma relação conturbada, muitas vezes com a China, sempre falam que é muito bom você ter uma segunda opção além do Ocidente. Porque a China, nesse processo todo, cresceu e permite aí que os países tenham a possibilidade de comercializar com o país asiático de uma forma a sobrepujar as imposições feitas pelos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro aspecto neste recado, e o recado vem através da questão de terras raras. Afinal, a questão de terras raras foi importante naquela movimentação que a China fez para conter o ímpeto tributário, o ímpeto tarifário de Donald Trump há algum tempo atrás. Então, esse é um aspecto importante, porque o Brasil aí negocia com a China a possibilidade de mineração e também refino e transferência de tecnologia. E a segunda coisa aqui, só para a gente concluir rápido, é para o próprio presidente Milei, porque quando ele anuncia a questão de um acordo com o Mercosul, ele basicamente está dizendo para a Argentina que a Argentina vai ter de seguir aí o líder mais importante do bloco comercial, que é o Brasil. Agora, professor, é impossível a gente não olhar para as questões políticas. Nós estamos no ano de eleição. A gente teve presidente chinês dizendo a Lula por telefone que apoia o Brasil e que é contra a interferência externa. Nesse momento de muita pressão, de questionamento sobre uma possível interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras ou não, como é que a gente pode avaliar como fica, depois dessa conversa dos dois, a relação Brasil e Estados Unidos? A relação vem deteriorando, mas não é a primeira vez que os Estados Unidos interferem em processos políticos. Há um autor que diz que há mais de 70 golpes de Estado que foram aí estimulados, financiados pelos Estados Unidos. E a China tem aí uma reclamação constante da interferência norte-americana na questão da sua soberania quanto à ilha de Taiwan. Então, você vê que os chineses também reclamam desta interferência norte-americana constante na política da própria China. E no caso brasileiro, o que nós estamos vendo é isso de uma maneira muito mais escancarada que no passado. E não é a primeira vez que isso acontece, o Brasil também, não é? Todos vão se lembrar daquela famosa frase infeliz do José Serra, dizendo que preferia Hillary Clinton no cenário eleitoral. Então, às vezes, os líderes políticos fazem isso, mas o problema é que a atuação dos Estados Unidos neste processo tem sido mais contumaz, e você vê aí a trinca, né, atuando nesse sentido. Milei na Argentina, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, também participando deste processo, querendo intervir no contexto político brasileiro, e o próprio presidente Donald Trump, através até do seu secretário de Estado, Marco Rubio, que vem aí querendo adotar e impor na América Latina aquilo que eles criaram alcunha de doutrina Monroe, mas a gente sabe que isso não é possível. Esse tipo de situação é mais viável de interferência na América Central do que na América do Sul. E, claro, o país tem que adotar uma posição de soberania mais intensa. Agora, professor, a gente está acompanhando, ou acompanhou ao longo de décadas, né, o firmamento desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Foram muitos anos e agora tem
uma possibilidade de um acordo entre Mercosul e China. Qual que é a chance disso sair realmente do papel? O grande problema que você vai enfrentar são os empresários refratários nesse processo de integração econômica, e você vai ter aí a própria Federação de Indústrias, muitos deles querendo aí permanecer com um protecionismo que tem sido característico da indústria brasileira. Mas esta vai ser a grande resistência. Mas um acordo com a China é muito mais favorável e muito melhor para o Brasil do que qualquer acordo com a União Europeia ou com os Estados Unidos. Porque é uma relação de sinergia mais do que qualquer coisa, do que uma relação de competição. E eu sempre digo que a distância produz beleza, isso os chineses afirmam, porque o relacionamento com o Brasil não é um relacionamento que terá implicações de natureza de disputas territoriais ou disputas de fronteira ou disputas militares. A relação do Brasil com a China só pode ter aspectos positivos porque nós estamos distantes e essa distância permite aí que nós tenhamos uma participação mais efetiva na relação bilateral e principalmente com o fato de que os chineses têm olhado para o Brasil como um parceiro importante, razão porque a China enfatiza muito a relevância do BRICS, coisa que no Brasil a gente esquece muitas vezes, e este diálogo constante entre Brasília e Pequim, no sentido de criar e fomentar uma relação econômica, cultural cada vez mais intensa. Então a gente nota que é uma política do Estado chinês de aproximação com o Brasil, e a questão econômica é uma delas, e claro, se espera que disso também advenham. E aqui é preciso muita inteligência da parte do Brasil, no sentido de também adquirir transferência de tecnologia, conhecimentos e acessos a novos equipamentos, a novas indústrias, para que o Brasil tenha, de fato, algum tipo de competitividade nesta quarta fase da Revolução Industrial e com a inteligência artificial, porque do jeito que está, nós estamos aí condenando o país a um atraso tecnológico nos próximos anos. Agora, professor, hoje a gente teve Xi Jinping falando um termo que chama bastante atenção: interesse em tecnologia, né, em acordos comerciais, em terras raras, em minerais críticos, né, que chama muita atenção também dos Estados Unidos nessa relação com o Brasil. Quais outros países também a gente pode colocar aqui, onde essa aproximação também aconteceu, da China, do presidente chinês, em meio a essa pressão e essa guerra comercial colocada, imposta pelos Estados Unidos? Você vê que a gente pode dizer que os países do Ocidente que quiseram se aproximar mais dos Estados Unidos, particularmente a União Europeia, Canadá e Japão, têm sido tratados pelo presidente Donald Trump como vassalos. Ah, a própria forma como o secretário-geral da OTAN se referiu ao presidente dos Estados Unidos, chamando-lhe de papai, evidenciou ali uma situação de quase que humilhação, não é? E de total reconhecimento ali da sua inferioridade com relação aos Estados Unidos. Agora, minérios raros, os minerais críticos, né, como são chamados, existem em todas as partes do mundo. O grande problema sempre é relacionado ao refino, não só ao refino, mas à mineração e ao refino, que são dois processos extremamente prejudiciais ao meio ambiente. E, claro, é sempre importante ressaltar e reafirmar uma frase de Deng Xiaoping que dizia o seguinte: os árabes têm o petróleo, a China tem as terras raras. E foi isso que os chineses optaram por utilizar no sentido de construir uma vantagem competitiva, particularmente na questão do refino e da mineração. Então, os países que querem extrair e refinar estas terras raras têm de levar esse aspecto em consideração. Agora, o grande problema que estava acontecendo é que na negociação com os Estados Unidos, o Brasil praticamente estava entregando de mão beijada essa situação. E eu sempre dizia uma coisa, eu tenho afirmado isso com relativa frequência: nós não podemos tratar como estratégico, aquilo que os países tratam como estratégico, como sendo uma mera commodity. E talvez esta relação do Brasil com a China possa fazer com que o Brasil finalmente compreenda que ter esta vantagem competitiva é uma vantagem no longo prazo e que estas terras raras devem ser tratadas
como algo estratégico para o futuro. Claro que haverá mudanças na tecnologia, mas não ser tratado como commodity, como a gente vinha observando. Nós conversamos com Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Exteriores da China. Professor, muito obrigada. Venha sempre por aqui. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade sempre.